Ok, então vamos lá. Vamos na primeira aula do projeto Segredos, Atalhos e Insights para o Sucesso Profissional. Nessa primeira aula, a gente vai falar de 3 atalhos para a transformação do consultório. Então, eu vou passar para vocês algumas coisas que eu fui percebendo ao longo da minha prática clínica e que eu coloquei em prática no meu próprio consultório para conseguir transformá-lo, para conseguir fazer com que ele tivesse atendimentos mais consistentes, tivesse até a questão do lucro mesmo, tá? E como eu disse, vou fazer a aula toda até o final e no final a gente pode abrir para gravar. Vamos lá, atalho por atalho, né? Primeiro atalho, vou passar para vocês um atalho para você potencializar o sucesso do consultório, respeitando sua realidade profissional. Depois vou te falar do segundo atalho, que é um atalho para você poder fazer atendimentos consistentes, apesar do seu medo de errar ou a sua insegurança. E o terceiro atalho, que é para você ser reconhecido e remunerado proporcionalmente à sua dedicação à sua carreira, tá? Então vamos lá. Primeiro atalho, como é que vocês podem fazer, o que pode ser feito para potencializar o sucesso do consultório, respeitando a sua realidade profissional? Quer dizer, independente de onde você esteja, independente de como você esteja, independente de que momento da sua carreira você esteja, tá? Então eu vou passar para vocês o que vocês podem fazer para poder potencializar, alavancar o seu sucesso. Primeira coisa, o primeiro grande passo que você precisa fazer é perceber todos os elementos já existentes no seu projeto de consultório. Às vezes o profissional comete o erro de fazer várias mudanças, vários projetos, mas ele não para analisar de uma maneira transversal tudo que está envolvido naquele projeto de consultório dele. E aí, quando eu falo tudo, eu falo em todos os sentidos. No sentido material, no sentido cultural, no sentido emocional, aonde você atende, o que você faz. A gente tem uma tendência muito grande, né, gente? Nós, de querer já fazer as coisas. E isso é muito arriscado, porque quando a gente se propõe, principalmente projetos de médio e longo prazo, como é um projeto de consultório, quando a gente propõe a fazer isso sem primeiro analisar tudo que está envolvendo ele, esse projeto, você vai errar, você vai se precipitar. E aqui eu estou falando muito de um método que eu uso, até mesmo para as minhas mentorias, né? O método 5R e o primeiro grande passo, que é o passo o quê? Do reconhecer. Como é que seria isso? Imagine que o seu projeto de consultório seria uma cena de crime e você é um perito. Você vai para essa cena de crime para poder perceber tudo que está envolvido ali naquela cena, com muita atenção, registrando, né, o que o perito faz? Ele vai lá na cena de crime, ele fica tirando foto, ele mapeia tudo. Ele não está preocupado em descobrir ainda quem é o autor daquele crime, ele não está preocupado em descobrir ainda como aquilo foi feito. Ele quer primeiro só olhar para aquela cena e perceber tudo que envolve ela. É isso que eu proponho vocês fazerem. Se você está enfrentando qualquer obstáculo, analisa, se for possível, até anote, né? Faça uma lista, faça um reconhecimento bem claro, bem detalhado, registrando de tudo, todos os elementos que fazem parte do seu projeto de consultório. E aqui já vou dar algumas dicas, né? Você não precisa idealizar ou sonhar com o espaço físico da moda ou com o atendimento físico que está na moda. Hoje em dia é muito comum, né, as pessoas então agora estão falando muito da linha cognitivo-comportamental. Agora estão falando muito do atendimento ao TDAH. Agora estão falando muito da depressão. Cada hora é uma moda que aparece, né? Em relação à saúde mental. E aí alguns profissionais, eles já se precipitam e já querem fazer especialização e já querem mudar o seu espaço físico. Agora estão falando de constelação familiar. Gente, calma. Calma, não precisa fazer nada disso. Você não precisa fazer e sonhar com o espaço físico na moda. Primeiro, reconheça a sua realidade e aquilo que faz parte, que faz sentido para você enquanto profissional, tá?
Os clientes, eles se sentem muito mais acolhidos e confortável com a sua recepção. Não é com a sua mobília, não é com a sua teoria. Não é isso que vai fazer o cliente se sentir acolhido por você. Ah, agora eu vou fazer tal especialização, porque tal especialização, as pessoas estão falando muito. Não é isso o primeiro elemento. O primeiro elemento para você conseguir acolher o seu cliente e ele se sentir confortável, não é isso, não é esse elemento. Qual é esse primeiro elemento? Né? É você. E aí, se você tem muitos elementos soltos, né? O que eu estou chamando de ter elementos soltos, né? Você tem várias coisas que você faz, até o seu espaço físico ele não é organizado, você coloca várias coisas bonitas porque você acha bonito, mas nada conversa com nada, nada articula com nada. Isso atrapalha, tá? Atrapalha o encaixe, porque é igual você comer uma feijoada, né, gente? Você come a feijoada, é uma delícia, mas pesa no estômago. É muito elemento, né? Menos é mais. Guarda isso. Menos é mais. É preferível você iniciar o seu projeto de consultório com poucos elementos, mas todos os elementos, eles fazem sentido para você. Eles fazem sentido para você como pessoa, né? Fazem sentido para aquilo que você quer para sua trajetória. Menos é mais. Um espaço estrategicamente construído com enfoque na atitude, quer dizer, se você fica mais preocupado como é que você está acolhendo as pessoas, como é que você está recebendo essas pessoas, como é que você está chegando aos clientes, isso é muito mais importante que qualquer espaço bonito, onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, tá? Muita gente se perde porque fica focado e preocupado com esses elementos, mas esquece de olhar para a sua própria atitude, esquece de olhar para si mesmo. Por exemplo, tem muito profissional que perde cliente. Olha, presta atenção no que eu vou dizer agora. Tem muito profissional que perde cliente porque ele não atende, por exemplo, se ele responde rapidamente quando o cliente envia mensagem, se a secretária dele está encaminhando, se ele tiver secretária, né? Se a secretária dele está encaminhando adequadamente, ou se ele está todo dia vendo quem entrou em contato com ele, como não entrou, isso é mais importante. Porque isso é acolhimento, né? Isso ajuda você a receber o cliente. Então, primeiro passo, estrategicamente falando, tudo que você pensar que facilite o acolhimento do cliente, é por aí que você deve começar. O seu maior ativo, guarda isso, gente. Ativo é tudo aquilo que vai te dar dinheiro, tudo aquilo que vai te dar lucro. O seu maior ativo é você mesmo com as suas singularidades. Aquilo que realmente vai fazer sentido é você mesmo. Preocupe-se e invista inicialmente nisso, em você mesmo com as suas singularidades, tá? Portanto, invista sempre primeiro na sua forma de receber o outro, nas maneiras e nas atitudes e nas posturas que você tem para receber esse cliente. Isso é o mais importante que qualquer outra coisa. Agora, como é que eu descobri esse atalho, né? Como é que eu cheguei nessa conclusão? Olha só, gente, durante muito tempo eu cometi o mesmo erro que vocês podem estar cometendo. Eu ficava muito mais preocupado com o conforto físico do consultório, né, com a mobília, com como é que o cliente chegava, né? Eu ficava preocupado com o que esse cliente esperava quando ele fosse me encontrar, tá? Eu ficava mais preocupado olhando para fora, quer dizer, olhando para esse consultório, né? Aí eu comecei a prestar atenção, depois de algum tempo, que alguns clientes, eles se encaixavam mais comigo. Isso independente da resposta que eu tinha para as perguntas, independente às vezes até independente de como esse cliente chegava. Alguns clientes, eles se encaixavam mais com o meu jeito, com a minha forma de conversar, com a minha forma de responder as perguntas deles. Havia ali um padrão. Havia um padrão, independentemente do que eu fizesse, né? Independente do que eu fizesse,
que eu atendesse ou não a expectativa, havia esse padrão e esse encontro terapêutico ele ficava mais consistente. O cliente se sentia mais à vontade e parece que aquilo tinha mais consistência e tinha mais sucesso. Aí o que eu comecei a fazer? Já que tinha esse padrão, já que tinha esse cliente que se encaixava mais comigo, eu comecei a experimentar, a fazer perguntas e colocar as minhas impressões do jeito mais honesto que eu percebia. Então eu fiquei muito mais focado nesse cliente que se encaixava, de fazer todas as perguntas, de colocar todas as impressões para ele, de tudo que eu percebia, logo no primeiro encontro. Eu não ficava com receio de colocar nenhuma impressão para ele. Se ele dissesse que não fazia sentido, ok, eu guardava na gaveta. Mas eu comecei a ficar mais solto com esse cliente. Eu comecei a me acolhê-lo e ficar mais disponível para o encontro com ele. E aí, alguns clientes simplesmente não se encaixavam. Havia, claro, né, alguns clientes que simplesmente não gostavam da maneira como eu atendia, não gostavam da maneira como eu recebia eles, e estava tudo bem. Mas esse cliente, esse padrão de cliente que eu comecei a ficar mais solto com eles, os resultados eram mais consistentes, os clientes aderiam às minhas orientações, às vezes orientações difíceis, às vezes propostas de terapêuticas bastante complicadas, mas eles ficavam, eles permaneciam comigo, ou seja, eles se tornavam fidelizados, né? E falavam bem de mim para os outros clientes. Aí é que vem um grande insight, e é isso que eu estou tentando passar para você. Os clientes procuram por nossas singularidades, as nossas maneiras de ser e a nossa genuína intenção de ajudá-los. Eles não se importam muito, gente, com teoria que usamos para explicar os seus comportamentos. Não é isso. A nossa teoria, aquilo que você se identifica, é uma ferramenta. O que eles realmente querem é a nossa maneira de ser, a nossa singularidade, desde que a gente tenha a genuína intenção de ajudar esse cliente. Portanto, guarde isso. Esse é o atalho, tá? Primeiro atalho que você deve guardar. Vamos para o segundo. Passar para vocês agora para você poder fazer atendimentos consistentes, apesar do medo de errar ou a sua insegurança em começar a fazer seus atendimentos. O primeiro grande passo, e aí é consequência do que eu falei anteriormente, né? Não se apegue à sua teoria. Às vezes, essa sua insegurança é muito mais porque você está preocupado em, nossa, será que eu sei fazer tal procedimento? Será que eu compreendi direito aquilo que eu li no livro? Será que eu vou saber atender tal perfil de cliente? Será que eu vou atender tal situação? Não se apegue a essa teoria. Esse é o primeiro grande passo, tá? Lembre-se, apegue-se a você enquanto pessoa. Preste atenção, quando você estiver fazendo, principalmente o primeiro atendimento, em todas as informações que o cliente traz. Todas elas. Não fique preocupado em fazer intervenções brilhantes, não fique preocupado em se mostrar inteligente ao seu cliente. Não é isso. Primeiro, você deve assistir a ele, simplesmente observar. E se você tiver dúvida, por exemplo, você observa alguma coisa inicialmente nesse atendimento, pergunte a ele. Algo do tipo, olha, eu percebi isso, ou eu achei aquilo, faz sentido para você? Tá? Nunca fique com uma primeira impressão do cliente e guarde para você, porque aí você vai se apegar à sua teoria. Você vai terminar interpretando esse cliente, você vai se apegar à teoria e vai se afastar dele. Se você tem uma impressão e essa impressão não faz sentido para o cliente, não faz nenhum sentido você usá-la. Guarde na gaveta. Eu costumo dizer, eu gostava muito de falar isso nas minhas salas de aula, né? Olha, guarda na gaveta. Aquilo que não faz sentido para o cliente, não usa. Pelo menos não por enquanto, nesse primeiro momento, tá? O diagnóstico, gente, ele só tem importância, seja ele qual for, se faz sentido para o cliente. E eu vejo muitos profissionais inseguros, né, com medo de errar, porque ficam preocupados com o tal do diagnóstico.
Nossa, mas será que é depressão? Será que é ansiedade? Será que é ansiedade generalizada? Será que é TDAH? Isso só vai fazer sentido, tá? Isso só tem relevância e importância se primeiro fizer sentido para o cliente. Guarde isso. E outra coisa, essa é boa. Tire esse peso nas suas costas de ter respostas para tudo. Procure fazer boas perguntas ao cliente. Procure fazer boas perguntas sempre. E um detalhe, não duvide da sabedoria dele sobre o processo de adoecer. Quem sabe mais sobre a doença dele não é o psiquiatra, não é você, não é o livro que você leu de psicopatologia, não é as suas aulas de graduação, não é a especialização que você está fazendo. Quem sabe mais sobre o processo de adoecer dele é ele mesmo. E como é que você tem acesso a isso? Fazendo boas perguntas. E o que é uma boa pergunta? Aquela pergunta que ele nunca fez para ele porque ele tem medo da resposta. Não tem a pergunta assim? Tem perguntas que a gente não faz pra gente porque a gente tem medo do que vai vir. Então a gente não faz, né? Segundo, aquela pergunta que ele não sabe responder. Ele olha para você e fala assim: não sei responder isso. Mas quando ele diz isso, não sei responder, ele vai estar se perguntando. Ele vai estar olhando para ele mesmo. Ele vai estar percebendo aquilo que você estimulou nele, ele vai estar percebendo se aquilo faz sentido, tá? Outra boa pergunta é aquela boa pergunta que o cliente traz várias respostas, mas ele não sabe direito qual é a verdadeira. Não é você que vai dizer qual é a verdadeira, é ele mesmo. Isso é uma boa pergunta. E muitas vezes a sua insegurança, o seu medo de errar, se dá por quê? Porque você tem medo de que aquela resposta seja uma resposta errada. Mas você não está ali para dar resposta, meus queridos. Não é sua função dar resposta. A sua função é ser um bom fazedor de perguntas. Sabendo que a resposta está sempre com o seu cliente, tá? Isso, inclusive, evita que você faça só interpretações, né? Que é outro problema da questão da insegurança, né? O psicólogo, na graduação dele, e não tem como ser diferente, né? Ele foi preparado para interpretar. Ele foi preparado para interpretar o comportamento humano baseado na teoria prévia. Qual teoria? Aquele que ele mais se identifica, claro. Claro que sim. Mas isso é um outro momento. Isso é uma outra situação. Primeiro, você tem que perceber esse cliente e saber dele o que é aquele processo de adoecer. Isso tira esse peso de você errar ou a sua insegurança. Aqui, acertar ou errar faz parte do processo. Né? Você pode acertar, você pode errar, isso faz parte de qualquer processo. Mas uma interpretação é sempre uma interpretação limitada à sua crença prévia. Eu costumava dizer assim, eu falo isso às vezes para meus clientes, falava em aula, né? Gente, depressão não existe. Aí ficava todo mundo olhando para mim. Ansiedade generalizada não existe. Aí ficava, o que você quer dizer com isso? E não existe mesmo. O que existe é Maria com depressão, João com com ansiedade generalizada, o Joaquim com TDAH. O que existe são pessoas. Isso existe, isso é real. E tudo que você interpreta é baseado na sua teoria prévia, né? E quanto mais você interpreta, guarda isso que eu vou falar, ó. Quanto mais você interpreta, maiores são as chances de você errar. Saber ou não saber também é do processo, né? Às vezes tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe. Mas uma descrição, aquilo que você descreve e o seu cliente confirma que faz sentido, é sempre fidedigna. Uma descrição do outro é sempre fidedigna quando é aceita por ele. Portanto, se você faz uma descrição que faz sentido, guarda isso. Isso é real. Isso é fidedigno. Tá? Bom, se você fizer isso, você já vai conseguir lidar com o seu medo de errar e com a sua segurança, com a sua insegurança. Mas como é que eu descobri isso? Olha só, não sei se todo mundo me conhece, alguns que estão aqui me conhecem, mas assim, durante mais de 30 anos eu tentei ensinar psicopatologia. Ensinei psicopatologia para estudante de psicologia, de medicina. Isso é um desafio enorme, porque se você quer se você quer aprender sobre alguma coisa, tenta ensinar para alguém. Esse é o melhor caminho. Verdade.
tudo que você quiser. Ah, eu quero aprender, sei lá, eu quero aprender a cozinhar. Tenta ensinar para alguém. Porque quando você se propõe a ensinar para alguém, você tem que ter o desafio é você tem que ter a clareza de como passar isso para o outro. Não é só decorar a teoria. Então, durante 30 anos, vocês imaginam quanta gente diferente, quantos perfis de sala de aula eu tive que lidar para poder ensinar a psicopatologia, né? E por que aprendi, tentado ensinar durante 30 anos, eu acho que eu aprendi psicopatologia. E aí, tentei várias formas, várias tentativas, várias propostas, e aí eu descobri que a principal dificuldade dos alunos em relação à psicopatologia era o quê? A grande quantidade de alterações das funções psíquicas. E conforme a teoria que ele se identificava, essas alterações se multiplicavam. Então ele tinha dificuldade, por exemplo, de descrever ou de fazer exame psíquico, por quê? Porque ele ficava preocupado com a alteração psíquica. Ah, será que isso é crença limitante? Ah, será que isso é um fenômeno XYZ? Ah, será que isso é delírio? Ele ficava muito preocupado com isso. E aí eu falava para eles, não se preocupem com os nomes, nem com as alterações. Eu descobri que a proposta descritiva, ela serve para fazer o exame psíquico de qualquer cliente. Qualquer um. Independente da teoria a qual você se identifica. Então, descrever as funções psíquicas é anterior ao diagnóstico. Descrever as funções psíquicas é para compreender o sofrimento mental dele. Ah, mas eu preciso fazer diagnóstico, porque na especialização XYZ eu sei. Ok, mas isso é um outro momento. Quando eu falo em descrever as funções psíquicas, eu não estou falando em diagnóstico, eu estou falando em descrever e compreender o sofrimento mental do outro. E aí, durante muito tempo, eu criei essa ferramenta que eu chamo de exame psicodescritivo, né? Que é a que possibilita tudo que eu estou falando para vocês até agora. Analisar e descrever o funcionamento mental de uma pessoa é a chave para você compreender o seu sofrimento mental. Guardem isso. Analisar todas as funções psíquicas e descrever o funcionamento mental dessa pessoa é a chave. É assim que você vai conseguir compreender o sofrimento mental dele. Se você manter essa postura de descrição do outro, né? O que é legal? Olha, presta atenção. Outra coisa que eu escutava também dos meus alunos, não tenho tempo para estudar. Ou então já escutei isso de profissionais que têm alguns anos de consultório, fala assim, nossa, mas eu estou atendendo muito, eu não tenho tempo de chegar em casa para estudar. Nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Geralmente tem, por exemplo, a psicóloga mulher, né, tem que cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de marido, né? Não tem tempo para chegar em casa. Vou falar para você não precisa ter tempo para estudar psicopatologia. Como assim? Não precisa. Se você faz o exame psicodescritivo, o cliente que ele vai te direcionar. Como assim? Porque todas as impressões você vai confirmar com ele, correto? Foi o que eu falei até agora. Então você vai confirmar com o cliente a existência ou não daquele fenômeno. Então o que está acontecendo? O seu atendimento, aquele que você faz todos os dias, transforma-se no quê? Numa aula de psicopatologia. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar como é que é aquele sofrimento mental, né? Então, potencialmente, se você atende 3, 4 clientes por dia, 5, sei lá, você tem 3, 4 aulas de psicopatologia, aulas sobre sofrimento mental, com o melhor professor que existe. Não sou eu, longe de mim ser, não é essa aula que eu estou falando para vocês, não é o livro de psicopatologia, não é o famoso Dal Galarrondo, não é nada disso. O melhor professor de psicopatologia é o portador do sofrimento mental, ou seja, seu cliente. Você pode ter várias aulas de psicopatologia com o melhor professor, o seu cliente, tá? Então, é assim que eu trabalho, é assim que eu faço os meus exames psíquicos, e eu não estudo psicopatologia mais nos livros, eu estudo com os melhores professores, os meus clientes que eu atendo todo dia. Qual é o insight que eu tiro disso? O grande insight. O encontro terapêutico, gente, é o encontro entre duas pessoas, onde uma delas procura pela ajuda do outro. Se esse outro, no caso, o profissional, se você for curioso o suficiente,
honesto acima de tudo e genuinamente predisposto ao processo, ele acontece, independente da teoria. É só isso. Você precisa ser curioso, enxerido mesmo, querer investigar tudo, perguntar tudo sobre ele. Você tem que ser curioso. Quanto mais curioso, melhor. Honesto, sempre muito honesto, em tudo que você percebe, né? Você vai trazer para ele, você vai trazer para ele, mas então tem que ser honesto. Sem manipulação, sem enrolação, seja honesto. E se você está genuinamente predisposto, vai acontecer, independente de teoria, se você sabe, se você não sabe, o quanto que você sabe. O processo acontece. Esse é o grande site que eu descobri. Vamos lá! Terceiro atalho para transformar o seu consultório. Para você ser reconhecido e remunerado proporcional à dedicação da carreira. Esse é bom, né? Todo mundo deve estar pensando, nossa, como é que eu faço para começar a ganhar? Como é que eu faço ser remunerado? Vou contar para vocês como é que é esse atalho. Vamos lá. Primeiro grande passo é compreender o seu valor. Olha só, como é que você quer ser valorizado pelo outro se você não se valoriza? Como é que você quer que o outro te dê valor, seja quem for, se você mesmo não se valoriza, se você mesmo não percebe o valor que você tem naquilo que você faz? Os psicólogos têm muita dificuldade com isso, né? Infelizmente, ainda existe, ele sai da graduação dele achando que fazer psicologia é sacerdócio. É? Ah, eu tenho que ajudar as pessoas. Tá, é ótimo, você tem que ajudar as pessoas. Mas isso é uma profissão. Tem uma coisa que o psicólogo faz, eu falo isso nas minhas mentorias, eu vou falar aqui, na lata, né? Gente, consulta social. Ai, meu Deus do céu. Pra que consulta social? Caramba, se você gosta de ser voluntário, ótimo. Vá ajudar um morador de rua, vá participar de alguma ONG. Eu acho ótimo o voluntariado. Ajudar as pessoas faz muito bem para a saúde mental, mas não no seu consultório. Seu consultório é uma profissão. Você tem um valor. Aquilo que você faz ali tem valor, gente. Ah, não, o que que tem? Eu vou cuidar dos outros. Tá, você gosta de cuidar, mas faz isso em outro lugar. Vai fazer isso de outra forma, vai fazer bem para você. Mas seu consultório, você tem que ter valor. Segundo, não adianta você ter valor somente. Não. Você tem que fazer o outro perceber isso. Você tem que o tempo todo tentar mostrar para os seus clientes, tentar mostrar nas redes sociais, tentar falar nas palestras, tentar falar em todo lugar o valor que você tem. Ou você acha que o cliente vai aparecer assim do nada? Você vai ficar sentada no seu consultório, ele vai bater na sua porta, olha, eu vim conversar com você. Isso não acontece, gente. Eu ainda acho esquisito os psicólogos torcer nariz para a rede social. Ó, você pode não gostar. Eu também não gosto muito, confesso a vocês, mas eu tô lá e eu trabalho. Por quê? Porque hoje em dia o boca a boca, ele é potencializado pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu tô dando essa aula aqui para vocês hoje. Eu tô passando para vocês o meu valor. Percebe? Então não adianta você, por exemplo, e quando eu falo valor, não adianta você colocar assim lá no seu perfil da bio do seu Instagram, né? Especialização, isso, bota um monte de título. Não é isso. Você tem que falar para o outro de uma maneira que ele compreenda. Vai lá, né? Não adianta você colocar assim, não adianta nada se eu colocasse numa bio do meu Instagram. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu escrevi 7 livros. Isso não ia adiantar nada se eu falasse isso. Agora vai lá ver o que está escrito. Oriento psicólogos para alcançar o sucesso no seu consultório. Mentor profissional. Só. É isso que vocês precisam saber. Estou falando vocês porque eu estou tentando mostrar o meu valor para vocês. E é isso que o cliente quer. A linguagem, a forma como você fala, você tem que falar de uma maneira que ele entenda. Né? Ele não vai bater na sua porta, não espere isso. Tá? E reveja essa sua torcida de nariz para as redes sociais, porque é através dela que você vai fazer isso. Aqui é legal, né? Aqui, gente, olha só. A indispensável necessidade de aceitar a venda de si mesmo. Infelizmente, na nossa teoria, né, na nossa cultura, desculpa,
a gente tem essa coisa de que vender alguma coisa é passar a perna no outro, né? Vender alguma coisa é coisa de sujo, dinheiro é sujeira, tal. Olha, você precisa se vender. Porque se você não se vender, como é que você vai transformar as pessoas? Outro dia eu estava falando isso com a mentoranda minha, dizendo para ela o seguinte: sabe o que que acontece? Sabe que eu vou dizer o que que eu acho de vocês? Vocês que têm dificuldade de vender o seu conhecimento, eu acho que isso é egoísmo. Você tem, vocês têm uma formação consistente, né? Vocês fizeram uma formação com mais de 3.900 horas de teoria sobre o comportamento humano, né? E vocês guardam para vocês. Vocês não vendem isso. Isso é egoísmo. Você poderia estar ajudando as pessoas, você poderia estar transformando a vida dessas pessoas se vendendo. Isso. Mas por que venda? Porque é profissão. Psicologia não é sacerdócio. Você tem que se valorizar e você tem que tirar da sua cabeça que fazer venda é uma coisa ruim. Venda, quando você compra, quando vocês vão lá no supermercado e compram alguma coisa, vocês não estão resolvendo um problema de vocês? Não é? Você vai lá no supermercado e compra uma lata de óleo. Cara, você resolveu um problema seu, você vai fritar alguma coisa. Você vai na loja e compra um vestido. Você resolveu um problema seu. Você vai numa festa com aquele vestido. Quando você atende alguém, você está resolvendo o problema dele. É venda. É venda. Outra coisa, né? Aqui também é importante. Compreenda a importância do seu tempo. Por que eu estou falando de tempo? Porque tempo é o que você tem de mais caro. Mais caro seu é o tempo. É ele que você está vendendo o tempo todo. Tá? Então, cuidado com o tempo que você gasta no seu consultório fazendo aquilo que não é ativo, fazendo aquilo que não te traz retorno financeiro. Então não tem nada para fazer no consultório, você vai, então não preciso estar lá, por exemplo. Não vou fazer outra coisa. Tempo de consultório tem que ter, é custoso. Por exemplo, olha só, o meu tempo é tão custoso e eu dou tanto valor para ele que eu criei um tempo no meu consultório até para atender psicóloga, sabia? Verdade. Por quê? Eu comecei a descobrir, claro, eu recebo muito atendimento, ligações de psicóloga, né, querendo discutir caso comigo, querendo tirar dúvida, e tudo bem, elas têm mais é que fazer isso mesmo. Mas isso acontecia de uma maneira desorganizada, eu perdia meu tempo. Eu gastava meu tempo. O que que eu fiz? Eu criei um tempo para isso. Para quem é psicóloga, se quiser, ó, já vai saber, eu vou falar publicamente. De terça a sexta, da 1 a 1h30, eu fico no meu consultório sem fazer nada? Não, eu fico à disposição através do WhatsApp. A psicóloga pode me ligar, a psicóloga pode mandar áudio, a psicóloga pode mandar mensagem. Eu tô lá, meia hora, usando o meu tempo para poder atender essa categoria profissional, que são as psicólogas, que eu preciso atender. Por quê? Porque tempo custa dinheiro. Percebe? Então, tudo que você vai fazer no seu consultório, você tem que otimizar. Ah, não, eu vou atender um paciente tal hora, tal, tal. Organiza o seu tempo. Ele é caro, é o que você tem de mais caro, né? E outra coisa, nessa questão do reconhecimento. Sempre você tem que buscar a clareza e a concordância da trajetória do seu cliente entre o ponto A e o ponto B. Às vezes, você está fazendo alguns atendimentos, principalmente quem faz psicoterapia, né? E parece que o processo não anda, parece que o processo está no mesmo lugar, porque não tem essa clareza. De tempos em tempos, você precisa rever. Tá bom, você está tirando seu cliente de qual ponto para qual ponto? Qual tipo de comportamento ele tem A e qual tipo de comportamento B? Você precisa ter essa clareza e ter essa tangibilidade para poder ficar concreto. Para ele te remunerar, para ele te valorizar. Ele vai perceber, não, eu era assim, eu estava assim, eu fazia isso, agora eu estou assim, eu faço assim, por causa do processo aqui da terapia. Percebem? E tem muito psicólogo que se perde e não é valorizado por isso, porque fica muito na subjetividade. Claro, fazer atendimento psicológico não tem como ser diferente, é subjetivo mesmo. Mas você tem que ter clareza. O que você vai fazer com o seu cliente? Você vai tirar ele da onde para colocar onde? Qual é o comportamento dele que você vai transformar? É da onde para onde? Você tem que ter clareza disso. É aí que ele vai te valorizar.
Aí que ele vai começar a fazer, não, realmente, estar aqui com você faz sentido. E outra coisa, se você quer ser reconhecido, não economize na sua entrega, tá? Não economize nenhuma entrega. Olha, vou te dar uma dica aqui que é de ouro agora. Para você que atende, para você que atende pelo convênio, e eu sei que você é explorado pelo convênio, todo psicólogo é explorado pelo convênio, porque o convênio paga, em média, 25% do seu preço, né, da sua sessão. Principal erro que vocês cometem. Aí vocês pegam a hora de vocês, divide ela em 4, atende 4 clientes para uma coisa chamada faturamento mínimo. Ah, não, eu tenho que atender X clientes para ter faturamento mínimo. Vai perder dinheiro. Por quê? É óbvio que se você diminui o seu tempo, você não vai conseguir fazer um atendimento com qualidade. É óbvio que você não vai conseguir atender 4 pessoas em 1 hora com a mesma qualidade que você atende por hora. Não faça essa diferenciação. Ah, mas como é que eu vou fazer para sair do convênio com uma boa entrega? Eu atendo Unimed. O que você tem de pessoas que saem da Unimed e continuam comigo é uma grandeza. Não, eu quero continuar com você. Eu dou um jeito e quero continuar com você. Por quê? Porque eu não economizo na minha entrega. O primeiro cliente que me procura, tá? Independente de ser particular, de ser Unimed, eu entrego do mesmo jeito. A qualidade tem que ser a mesma. Claro que depois, aí tem toda uma gestão de consultório que eu faço isso. Mas a primeira entrega, o primeiro atendimento, não pode ser diferente, meus queridos. Não pode. Para você sair desse convênio, a única maneira que você pode fazer é entregando o máximo de si. Você pode restringir na hora, atendo X clientes por dia de convênio. Mas esses X clientes que você vai atender, faça bem feito. Eu vou até dizer mais, faça melhor que o outro. Faça melhor que o outro. Por quê? A única coisa que o convênio tem de vantagem para você é que ela vai divulgar você, né? Então, esse cliente que você atendeu pelo convênio vai falar assim: olha, eu fui naquela psicóloga, nossa, que atendimento. Ótimo. E se o outro não tem convênio, ele vai te procurar. Percebem? É aí que você consegue sair do convênio. E outra coisa, tenha produtos diversificados. Baseado no quê? Na necessidade do cliente, não naquilo que você gosta de fazer. O que é isso? O psicólogo acha que psicoterapia é a única coisa que ele pode fazer no consultório. E não é. Você pode fazer conversa mediada, você pode fazer orientação psicoeducativa, você pode fazer grupo, você pode fazer atendimento online, você pode fazer uma orientação pontual. Então, você pega o cliente, vou fazer psicoterapia. Você tem que saber qual é a necessidade dele. Ah, mas eu gosto de fazer psicoterapia. Tá, mas ele quer? É isso que ele quer? Outro dia um mentorado meu estava me contando uma história, muito legal essa, eu gosto de contar para vocês. Ele tinha um cliente de psicoterapia, tá? Um mentorado individual. Ele tinha um cliente de psicoterapia, uma senhora. Já estava com ele há algum tempo, tal. Essa senhora tinha uma filha dentro de casa, que elas não conseguiam conversar, né? E ele estava lá, fazia, acho que 2 meses, semanalmente, conversando sobre isso. Aí ele falou, nossa, e agora eu não sei o que fazer. Eu falei, cara, você está perdendo um produto aí. Como assim? Tá, se o problema dela, principal hoje, é conversar com essa filha, por que você não chama as duas? Faz uma coisa que a gente chama de conversa mediada. Quem é psicólogo sabe o que é isso. É uma orientação de 2. Você coloca 2 pessoas, né, para elas poderem conversar. Você vai mediar a conversa. As conversas às vezes não acontecem por quê? Porque as pessoas são surdas mudas, né? Ninguém escuta o outro. Então, se você faz uma conversa mediada, você pode fazer elas conversarem. Isso é um produto. Isso não é psicoterapia, é conversa mediada. Ele falou, nossa. Eu falei, ué. Se ela está trazendo isso, você passa para ela, olha, eu posso fazer, posso te ajudar, explica qual é o produto, né? Isso tem valor. Qual o preço você acha que essa mulher pagaria para voltar a conversar com a filha dela, gente? Imagina aí. Estou falando de valor, né? Qual o preço? Independente do preço que você der para isso, vai ser pouco. Não vai pagar o valor que tem para ela, percebe? Então, tenha produtos diversificados. Na mentoria tem em uma das mentorias eu tenho uma aula que eu falo isso, né? Criando soluções diversificadas. O psicólogo, olha, eu vou falar com toda honestidade, ele usa 10% da potencialidade dele de produtos no consultório. 10%. 10%.
tá? E outra coisa, quanto mais tangível o resultado, melhor a avaliação. Portanto, é a história do pensando nas necessidades do cliente, pensando na trajetória, sempre tenha dados objetivos. E avalie esse dado objetivo de tempos em tempos com o seu cliente. O que ele quer? Ela quer conversar com a filha dela. Tá bom, você vai trabalhar com ela, dali a tanto tempo. Conversou, como conversou, quantas vezes conversou, objetivamente falando. Porque as pessoas, elas valorizam, o cliente vai valorizar aquilo que é tangível, que ele percebe. Se fica na subjetividade, sabe? Você já teve consciência disso, isso, não é isso. Tem que ter tangibilidade para ele poder te valorizar. E como que eu descobri isso? Primeiro, a questão da relação com o dinheiro, né? A nossa relação com o dinheiro é contaminada por muitos mitos culturais muito fortes, né? A gente sempre tem uma tendência de associar a riqueza com mesquinhez, com descuido com o outro. E isso atrapalha muito essa questão da valorização, né? Porque, de novo, você vai ter toda uma dificuldade de pensar na venda como uma forma de ser valorizado no seu consultório. E a gente associa esse processo de venda sempre com passar a perna no outro. E, na verdade, não é. Vender é resolver o problema do outro. Olha que coisa linda, gente. Né? O fato, guardem isso, que o psicólogo trabalha para transformar a vida das pessoas ou amenizar o seu sofrimento. Isso é profissão, não é sacerdócio. Portanto, vender o seu tempo, sua energia, seu raciocínio e afeto para transformar cliente é simplesmente lindo. Então para com essa besteira de achar que isso é... não posso vender. Você está vendendo algo que é lindo. Tá? Desde que eu assimilei isso, né? Hoje em dia eu não tenho nenhuma... Eu tenho com convicção, tudo isso que eu estou colocando para vocês. Nunca mais eu tive dificuldade para colocar preço nas coisas. Pois quando o outro realmente percebe o valor do que eu estou entregando, qualquer preço é barato. Tá? Eu tô com dor de barriga. Qualquer preço que ele dá é barato. Porque o valor que ele tem sobre aquilo é muito maior. Né? É muito maior do que ele realmente percebe. Psicólogo não tem preço. Psicólogo tem valor. E o último grande insight, né? Estar disponível ao outro é um legado possível para alguns. Em outros é necessário. Tá? Gente, vou pedir para vocês desligarem aí o microfone para não dar eco. Tá? Depois, no final, a gente vai abrir o microfone. Mas agora, desliga aí, porque senão dá eco aqui para mim. Tá? Eu acho que é a da Maiara que está ligado. Desliga o seu microfone aí por enquanto, Maiara. Isso, obrigado. Senão dá eco aqui. Vamos lá. Mais um grande insight. Estar disponível ao outro é um legado possível para alguns e necessário para o outro. Tornar isso uma profissão é investir na transformação do cliente, que não lhe paga, pois qualquer preço seria menor do valor que isso realmente significa. O cliente ele te remunera e valoriza como forma de gratidão. Quanto vocês acham que vale uma orientação que você dá para um cliente que melhora a profissão dele, que melhora o casamento dele, que melhora a conversa dele com uma filha, como eu acabei de contar? Quanto vale isso? Não tem preço, né? Por isso que eu estou dizendo, qualquer preço que você colocar, não paga, né? E quando você trabalha dessa forma, o cliente ele passa a te remunerar. E ele valoriza, ele remunera valorizando como forma de gratidão. E aí você passa a ser realmente bem remunerado e reconhecido. Tá bom? Bom, esse era o conteúdo que eu queria trazer para você na aula de hoje, tá? Então, a transformação da sua carreira depende de uma maior clareza de onde você quer chegar, quais são seus obstáculos e potencialidades. E eu posso te ajudar, né? Para isso, eu vou sugerir para vocês, né? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um formulário de aplicação que você vai poder preencher. Nós vamos fazer uma sessão diagnóstica gratuita, e nessa sessão diagnóstica gratuita, eu vou tentar perceber
qual é o seu momento e, quem sabe, através da mentoria eu posso te ajudar, tá? Então vou deixar aqui o formulário na aplicação, na descrição desse vídeo, e clica nele, preenche ele, para a gente poder conversar e eu poder te ajudar a você transformar a sua carreira profissional.